Oi, gente! Estamos entrando aqui ao vivo ao som de Katy Perry Firework. E é isso aí, gente. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Vamos aqui colocar o tema da nossa live de hoje, a aceitação. Vamos lá. Cadê, gente? Socorro. Quem estiver chegando agora, bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, não tô conseguindo apagar. Cortar. Aceitação é o tema da nossa live de hoje. Nossa, quanta gente legal entrando aqui, é isso aí. Cadê, gente? Tô tentando fixar aqui. Vamos lá. Fixar comentário. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. André, bem-vindo. Nery, Beto, Mônica, Van. Deixa eu ver quem mais. Vanessa, Liz, bem-vinda. A nossa querida Estela, bem-vindo todo mundo. Estamos aqui ao som de Katy Perry. Ops, virei. Voltei. É isso aí, vou convidar aqui a nossa querida Estela, que é a nossa convidada de hoje. Cadê? Estela, você sumiu. Se puder voltar novamente, estarei esperando. Felipe, bem-vindo. Cadê Estela? Vamos lá, Estela. Enviar. Prontinho, Estela, mandei para você. Estou esperando só você entrar. Gente, espero quando Estela volta aqui novamente com a gente, que eu não estou conseguindo encontrá-la. Eu gosto muito dessa música, Firework, porque ela fala muito do que a gente vai estar falando hoje, né? Justamente desse poder, dessa luz que todos nós temos dentro de nós, né? Basta a gente reconhecer que é justamente esses fogos de artifício, essa luz que vai emanar de dentro da gente. Então, é uma música que toda vez que eu me sinto triste, eu me sinto para baixo, eu coloco porque ela me mantém para cima. Que aí eu lembro da potencialidade, do poder que eu tenho, né? Todos nós, né, somos dotados de uma diversidade linda, de um poder lindo, e que não nos esqueçamos disso, né? Porque somos todos dotados dessa felicidade. Então, quando ela diz, né, querido, somos fogos de artifício como 4 de julho, né? E é isso aí. Boa, bem-vindo! Cadê, gente? Eu não tô encontrando a Estela. Estela, agora, apareceu. E é isso aí, vamos ao som de Katy Perry. Quem tá chegando, João. Oi, Estela, bem-vinda! Oi, Beto. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Deixa eu dar uma pausa aqui na Katy, que ela tá bem animada. E é isso, gente. Estamos aqui, né? Já iniciamos de forma muito positiva a nossa live. Eu tava falando por que eu gosto da música da Katy Perry, né? Essa música Firework, que vem falar justamente, né, dessa luz, né, que a gente tem dentro da gente, que a gente pode, né, colocar para fora, né? Todos nós temos muita luz para brilhar. E é o que a gente vai estar falando hoje, né, Estela? Com certeza, Beto. Eu também adoro essa música. Ah, é isso aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Mãe, bem-vinda. Sirlene aqui com essa foto muito maravilhosa no perfil, coisa de Adriele. Ainda bem, porque antes de começar a live, eu liguei para eles e falei, olha, e vou estar de olho lá, que eu vou falar, olha, estou aqui olhando, que no dia de sábado eles nunca estão comigo. Na quinta, no NEB, eles assistem, mas no sábado todo mundo tem uma desculpa. Fiz uma chantagem por livre e espontânea pressão. E é isso aí, Estela. Gostaria que você apresentasse aqui para o pessoal, né? Ó, eu tô acompanhando aqui também. Nossa, tem muita gente querida aqui. Pessoal do hashtag Luz Vibra em Ai, que peso aqui. legal! Bem-vindo. Maridão Beijos. também. Todo mundo, que delícia. Ai, que maravilha! Isso aí. Bom, gente, eu sou Estela Mares, sou psicóloga. Atuo na área clínica na minha cidade, que é Araraquara, no interior de São Paulo. E online eu atuo também com escutas ativas, né? Já fiz fiz uma live, na verdade, e algumas falas explicando como que funciona a escuta ativa, que é um pouquinho diferente da psicoterapia. É o que você está trabalhando com a gente, né? Você vai Sim. explicar um pouquinho. Gente, então é isso, né? Estela já está aqui com a gente, é uma querida. Eu conheci a Estela na live da turminha do Amigos da Luz, né? E, nossa, depois que a gente conheceu, a gente acabou trocando contato. Hoje ela está no nosso grupo LGBTQ+, dando uma forcinha maravilhosa. E é uma pessoa muito querida, né? Se tornou uma pessoa muito querida pra gente. E hoje a gente vai estar falando da autoaceitação, né? Que é o tema da nossa live.
A gente, desde segunda a sexta-feira, no nosso grupo LGBT, estávamos trabalhando a respeito do tema, tanto os desafios da aceitação, como os entraves do assumir-se, né, que seria o sair do armário. Tanto que a gente já está fazendo as postagens aqui no nosso Conectando. E aí eu convidei a Estela para poder estar falando um pouquinho o que a psicologia fala, né, a respeito desse tema. Mas logo, logo a gente, né, fala sobre isso. Para começar, já que eu comecei com toda a euforia, eu vou estar fazendo uma prece inicial, né? Agora eu vou dar uma acalmada. E aí eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos para a gente estar nessa conexão com Deus e com o divino. Eu vou colocar uma música tranquila, deixa eu baixar aqui sem... Ah, não teve propaganda aqui não. Então vamos lá, né? Eu gosto muito de fazer uma respiração, que a respiração sempre nos mantém no momento presente, né? Então vamos puxar o ar pelo nariz e soltar lentamente pela boca. Lembrando que a respiração tem 3 movimentos, né? Que os ombros, o tórax e a barriga. Tem que ter um movimento, né, contínuo dos 3 para a gente poder estar, né, tendo uma respiração mais equilibrada. Amado Deus, Pai e Mãe, Criador, Criadora de todas as coisas, agradecemos pela oportunidade maravilhosa da vida, por estarmos aqui, reunidos com muito amor e com muito carinho, com o objetivo de falar um pouquinho sobre o tema da aceitação. Quantas pessoas têm a dificuldade, né, de olhar para dentro e se enxergar com toda a potencialidade que ela tem? Muitas pessoas, desde criança, carregam fardos e pesos que, ao se tornar adulto, têm as suas dificuldades da própria compreensão. Que possamos ser capazes, assim como Jesus nos ensinou, a compreender a nossa total totalidade, a nossa total individualidade. Que possamos compreender cada vez mais o quanto temos dentro de nós para sermos felizes. Todos somos capazes disso. Abençoe Deus a todas as pessoas que estão assistindo essa live e a todas as pessoas que irão assistir depois, tanto aqui no IGTV como no YouTube. Agradecemos a todas as pessoas, Senhor, pela vida e pela oportunidade de relacionar-se nessa maravilhosa família universal. Abençoe, ó Pai querido, ó Mãe querida, a todos os trabalhadores em todas as suas áreas. Cada um é importante. Abençoe os médicos e trabalhadores nos hospitais que lutam como soldados nesse momento da pandemia. Abençoe a todos, aqueles que estão aqui e aqueles que partem. Que a tua paz, ó Mestre querido, ó Mãe querida, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E é isso aí. Quem está chegando agora, mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estamos aqui com a Estela e vamos estar falando da aceitação. E para iniciar, né, de novo, Caio sempre fala, mas você não já iniciou? Você sempre usa o termo, eu falei, é um vício de linguagem, esquece. Mas, Estela, o que seria a autoaceitação na visão da psicologia? Você como psicóloga, né? Qual é a visão da psicologia sobre o assunto? Tá, autoaceitação seria a gente se aceitar, né? E é impossível a gente falar de autoaceitação sem falar de autoestima e de amor próprio, porque elas estão interligadas aí. Então, a autoestima seria o nosso amor próprio, a estima que a gente tem pela gente mesma, e aí ela vai levar para esse caminho da autoaceitação. Só que para que a gente se aceite, né, a gente tem que lidar com alguns conceitos aí da psicologia. Eu fiz uma colinha aqui, eu vou Pode ficar à vontade. usá-la, tá? Fica à vontade. A gente precisa falar então de 3 conceitos, Beto. Dentro da psicologia, a gente vai falar sobre o ego, sobre a sombra e sobre as personas. Eu vou explicar porque não são conceitos tão simples assim. E esses 3 conceitos, eles vão levar a gente para uma individuação, que já está inclusa aí essa autoaceitação. É um caminho,
tá? É um caminho Uhum. que a gente vai percorrendo. Então, por exemplo, o ego é uma estrutura da nossa mente, Uhum. da nossa psique, que ele vai controlar tudo que fica no consciente, tudo que eu sei que está acontecendo, essa live, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou falando, tá no meu consciente. Uhum. Tudo que eu não sei o que tá acontecendo, que está alheio a esse momento aqui, está no meu inconsciente. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse com um reloginho aqui e ele estivesse fazendo tic, 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 aqueles reloginhos antigos, Uhum. esse som estaria no meu inconsciente, porque eu não estou focada nele, eu estou focada aqui em você. Uhum. Então, coisas bobas vão para o inconsciente também. E coisas Nossa. mais profundas, dores, sentimentos e emoções que faz mal pra gente, que o ego acha que a gente não vai dar conta, ou que não é importante pra gente, vai pro inconsciente também. Uhum. Tudo bem? Ficou Tudo mais bom, ou né? menos Ficou claro? claro, ficou sim. E isso vai justificar umas coisinhas que a gente vai estar falando lá na frente. Uhum. Aí, no nosso inconsciente, a gente tem uma outra estrutura, é como se fosse uma caixa dentro de várias caixinhas. A gente vai ter uma outra caixinha, que é a caixinha da sombra. Hum. Tudo que está na sombra é o que a gente vai ter mais difícil acesso dentro desse inconsciente. Geralmente, a gente associa a sombra sempre com coisas negativas, Isso, é. mas não é bem assim, né? Fala sombra, as pessoas legam logo negativo, né? Sim, na verdade, sombra é um termo que o Jung usa muito, né? Eu sou junguiana. É o que não está na luz, é o que está na Uhum. sombra, mas ele é neutro, ele não precisa ser necessariamente negativo, Uhum. né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Certo. Se eu sou uma pessoa que gosto muito de cantar, eu sou muito conectada com a voz, com a música, com o canto. Se desde lá, desde pequena, eu cresço ouvindo que cantar é feio, ou que minha voz é desafinada, ou que eu não sirvo para isso, ou que é qualquer outra coisa negativa, eu vou Uhum. jogar esse meu dom, esse meu talento, essa minha paixão pelo canto para a sombra, Hum. numa tentativa de ser aceita por quem está ali me colocando que isso é errado. Uhum. Entendi. E esse meu dom não é negativo, é uma coisa muito positiva e está lá na sombra, Entendi. tá? Aí a sombra tem uma outra subcaixinha que a gente tem as personas. A sombra Uhum. não tá, as personas não estão dentro da sombra, mas elas estão ali meio tete a tete. As personas são as máscaras que a gente usa no nosso dia a dia, socialmente e na maioria dos lugares, São as né? famosas máscaras, gente. Sim. Hoje eu tô aqui como Estela psicóloga. É uma máscara. Uhum. Eu tenho outras máscaras. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu também sou filha, eu também sou irmã, eu também sou amiga, né? Uhum. Eu sou estudante, entre N papéis aí que a gente ocupa, tá? Isso. E pra gente conseguir se autoaceitar, a gente não pode ficar identificado demais com essas máscaras. Hum. Uhum. Tá fazendo sentido? Tá, eu tô aqui preparando pra te bombardear com perguntas. Quer Fica à colocar vontade. já? Você- Mas você quer concluir? Que aí eu vou perguntar mais um pouquinho à frente. Pode concluir, e aí eu falo um pouquinho. Uhum. Tá. Porque se a gente se identifica demais com essas máscaras, a gente perde a nossa essência, a gente perde o que a gente é, né? Então, por exemplo, se eu ficar identificada só com a persona da psicóloga, eu vou ficar analisando todo mundo. Eu Hum. vou analisar um bate-papo que alguém me mandou pelo WhatsApp, eu vou analisar a minha vizinha que me deu bom dia, por que que ela me deu bom dia daquele jeito, e eu percebe? E aí eu perco um pouco do que eu sou de fato, porque eu não sou só a persona da Psicóloga. psicóloga, né?
Você quer colocar alguma coisa Então agora? vamos, né? Então, Uhum, diante de tudo isso, né, eu conheço algumas pessoas que acabam vestindo essas máscaras. E isso acontece com a gente. É uma pergunta que eu vou fazer, né, que já entra na segunda pergunta, que é a questão da baixa autoestima. A baixa autoestima faz com que a gente vista muitas máscaras e uhum. finja falsas personalidades, né? Justamente por a gente querer entrar em um padrão ou querer ser aceito. Por exemplo, o Instagram. O Instagram é um aplicativo muito bacana, por exemplo, a gente está usando essa ferramenta maravilhosa para estar aqui, né, trocando essas informações. Porém, né, muitas pessoas fazem a conta do Instagram para publicar vidas que realmente elas não vivem, que são felizes demais, né, o corpo é muito perfeito. E aí, por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, ela vai entrar no Instagram e vai ver toda essa realidade maravilhosa, o mundo maravilhoso da Alice, né? E aí você vai ver as pessoas felizes, né? Parece que está todo mundo bem. E aí você quer copiar aquilo. Muitas vezes você copia aquilo ou aquilo te afeta de uma certa maneira que você vai se sentir para baixo ou inferior. Poxa, fulano é melhor do que eu, tá viajando, né? Tá num relacionamento feliz. Só que a gente não sabe o que vem depois. Isso seria um ponto também, né? Que acaba essas falsas realidades por causa daquilo que as pessoas fingem ser, nos atinge por uma questão da baixa autoestima. A baixa autoestima ela está muito relacionada com a não aceitação, nesse caso, Sim, não né? só com a não aceitação, como com você não lidando bem com as tuas sombras aí. Hum, que é Porque a justamente, partir. sim, Pode, por favor. que é justamente as crenças que a gente recebe, né? Eu acho que as crenças limitantes têm alguma coisa a ver com essas barreiras nas sombras. Eu não trabalho muito Muito, com né? esse conceito Mas das de crenças crenças. limitantes, tá? Hum, Mas eu entendi o que você quis dizer, tem a ver sim. uhum, Porque a gente é condicionado a acreditar que aquilo ali é verdade, é a uhum, lei, né? uhum, A partir do momento que você começa com a sua sombra a trabalhar e se entender e entender que aquilo que está ali guardado, escondido, né, fora da luz, faz parte de você, você uhum, começa a se respeitar, você começa no auto-perdão, a se conhecer. Eu até diria mais, a se reconhecer. E isso tudo vai te levando para o caminho da individuação. Porque hum, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo ali comigo. Eu já sei mais ou menos por que tal pessoa ou tal frase está mexendo tanto comigo. uhum. É um processo, né? Essas falsas personalidades, né, fazem com que muitas pessoas, eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que é como você falou, ela não é psicóloga, mas ela é, eu não sei na verdade nem o que a pessoa era, né, na verdade. Eu sei que é ligada à questão da medicina, mas ela avaliava muitos outros, né? Tudo ela avaliava e dizia que a fulana era assim por causa disso. Qualquer coisa, ela já estava avaliando a pessoa, né? E eu conheço pessoas que, por exemplo, ela é delegada, e aí ela é o tempo todo delegada. Ela é delegada em casa, ela é delegada na rua, é delegada. Então, isso, no caso, é você vestir uma personalidade, né, e permanecer nela, né, por causa dessa questão das máscaras, né? É uma questão de não conhecer, né, a si mesmo, ou o que explicaria nesse caso, diante do que você falou, das Sim, não personas, né? conhecer a si mesmo. Vamos só trocar, Beto, para não Uhum. fazer confusão, Confusão, porque às tá vezes bom. A gente quando você confunde. usa personalidade, é, dependendo de quem estiver assistindo a gente, vai entender que pode ser alguém com múltiplas personalidades. Isso seria aí uma Uhum. psicopatia séria, Misericórdia. que seria a esquizofrenia, né? E a Uhum. gente não está tratando disso. Uhum. A gente está tratando aqui de vários papéis. Vamos substituir, então, personalidades por papéis, pode ser? Pronto, pode ser. Isso, então. Ela se identifica muito com aquele papel, né? É como se aquilo acabasse virando essa máscara, acabasse virando a pele de fato dela. Uhum. E aí ela perde a autenticidade. E para onde vai essa autenticidade? Está reprimida. Vai Na para a sombra. sombra. Exato. E é Entendi. o ego quem está liderando aí, quem está comandando. O que, que vai para a sombra, o que, que vai para o consciente, o que, que vai para o inconsciente que não seja na sombra também. Uhum. Né? Então ela está hiperidentificada aí com esse papel. Geralmente por defesas.
né? Então eu não posso deixar de sair desse papel vou pegar a delegada aí, não posso deixar de sair desse papel de delegada. Porque Uhum, eu, fora desse papel, eu posso demonstrar uma fraqueza, ou eu posso demonstrar qualquer outra coisa que me ameace, uhum, entendi. né? Geralmente é por defesa que a gente se esconde. Eu compreendi agora, porque é justamente essa questão de você esconder alguma coisa. É uma capa, né? É como aquilo, né? As pessoas que muito gritam é porque, no fundo, né, elas são muito frágeis, né? Então elas precisam agir com agressividade para não demonstrar a sua fragilidade, né? Seria isso. Uhum. Diante disso, gente, quem tiver alguma dúvida também sobre o assunto, né? Bota aqui embaixo a sua pergunta, eu esqueci de falar isso. A gente pode estar tentando responder se tiver ao nosso alcance, tá bom? Escreve aqui que a gente daqui a pouco está dando uma pausa para ler os comentários. Estela, a gente está no mês de junho, né? O mês do orgulho LGBT. E o orgulho LGBT está relacionado justamente com essa luta pelos seus direitos que foram retirados diante, né, dos equívocos do passado. É o que a gente está trabalhando no grupo, né? Entrando numa questão espírita, espiritualista e religiosa e teologia, né? A gente sabe que houve sim um equívoco lá no passado e que isso está perpetuando até hoje, gerando toda essa confusão que temos hoje, né? É o que a gente vai estar até, inclusive, trabalhando nas postagens, viu, gente? Aqui no Conectando. Eu acho que não vem agora a gente falar da live, porque o tema é aceitação, mas tá aqui algumas postagens no nosso perfil. E a gente tem muitas pessoas que elas reprimem a sua sexualidade, ou seja, a sua orientação sexual, a sua identidade pessoal, não vou dizer personalidade, seu papel, né, acho que é a personalidade, né, o seu ser seria a personalidade. Elas reprimem quem de fato elas são para poder mostrar para a sociedade algo que ela não é, para a família a pessoa que ela não é, justamente porque ela acha que tem várias questões. Isso já vai entrar também no várias questões, preconceitos, normose social, né, coisas relacionadas a isso. Quando uma pessoa ela veste uma máscara, né, de alguém que ela não é, quais são as consequências de você fingir ser o que você não é, né? Você se negar diante do que botam sobre você. Eu acho que a maior consequência, a mais séria, acho que a mais dolorosa também é você se perder. É você se perder de quem você é. Né? Eu até coloquei aqui uma frase: a delícia e a dor de ser quem se é. Tem uma Yeah. música assim, não tem? Tem. É Justamente. isso, né? Eu entendo todas essas dificuldades, não é fácil. Uhum. Como você falou, os preconceitos, aí a normose, entre tantas outras questões, né? Mas eu acho que o mais difícil é essa dor de você se perder, Uhum. porque talvez você se identifique tanto com um papel, com uma máscara que não é você, né? Você tá Isso. ali naquele momento usando aquilo desconfortável, ruim, e quando você vai querer tirar, entre aspas, né, quando você começa aí no processo de se autoaceitar, é muito dolorido, porque é como se estivesse agarrado aqui. Uhum. Que aí Né? já Me entra. lembrou até o filme do Máscara, a hora que Sim, ele, boa que ele vai referência. tentar tirar aquela máscara ali, o negócio gruda nele. Né? Isso, boa referência. É, Caio está dizendo aqui que a música é de Caetano Veloso, A Doce Delícia de Ser, né? É justamente isso, né, gente? Stella, a gente vai dar uma pausazinha porque a gente chegou ao horário metade do nosso tempo. Eu vou só ver o que Ah, o tá pessoal bom. comentou e aí a gente volta para as Uhum, próximas perguntas e dá continuidade. Nossa, muita gente uhum. entrando. Gente, aqui tá chegando, bem-vindo, bem-vinda. Muita galera do Vibrando Luz, do Luz Vibra, né? Luz Bem-vindos, vibra. gente. O pessoal tá dizendo que Estela é uma pessoa maravilhosa. É, Ah, Vamos obrigada, lá. gente. Cara tá dizendo que Fazer meu. adorei. Cara tá dizendo que adorou a decoração e o figurino. Tá lindo. Boa noite a todos, vamos lá. Boa noite, Celinha. Estão dizendo aqui. Quem disse foi Van Cris. Vamos lá. Ah, é a van do Luz Vibra. Tem um monte de gente, a maioria eu acho que é tudo do Luiz. Gente, bem-vindos aqui. Eu sei que muitos nomes vou estar falando, mas para não a gente dar continuidade ao tempo, Van diz, tudo para ser feliz e aceito. Luiz vibra. Vamos lá, vamos lá. Assim seja, belíssima prece, muita gente comentando.
Marans está perguntando, seria o subconsciente ou não? Né? Tá, vamos lá. Oi, Van, linda, obrigada. Essa é a Van do Luz Vibra. O Jung e o Freud, eles não trabalham com a ideia de subconsciente. Uhum. Travou um pouquinho. Pera aí, aguardando. Ela volta, viu, gente? Stella travou um pouquinho. Voltou. Acontece. Problemas técnicos. Normal. O Jung e o Freud, eles não têm meio termo, não tem subconsciente para eles. Ou é consciente, ou Uhum, a gente sabe o que está acontecendo, ou já está no inconsciente. Não importa se é só uhum, um pouquinho, se é 1 milímetrozinho do inconsciente, é sempre inconsciente, tá? Eu sei que a uhum, gente já até conversou um pouquinho sobre isso, né, Beto? Que uhum. na espiritualidade é um pouco diferente esses Isso, conceitos, né? isso. Vai entrar nos A Joana corpos, de né? Ângeles, sim, a Joana de Ângeles, inclusive, trabalha com essa questão do subconsciente. Eu adoro ela, mas eu fico com o Jung. Uhum. Seria o inconsciente, então. Ah, pronto. O inconsciente. Opa, vai caindo aqui, socorro. Ai, agora é o seu que. Prontinho, prontinho, voltei. Então pronto, então não subconsciente, consciente, inconsciente, né? Uhum. Prontinho. Tem mais uma pergunta. Cairo está dizendo: a gente seria a nossa essência mais o conjunto dessas personas? Deu Eu para acho que entender? sim, deu para entender. Mas conforme a gente vai refinando isso, não, a gente deixa de ter essas personas muito rígidas. É como se fosse tudo Hum, um misturadão aí, conforme a gente vai nesse caminho da Uhum, individuação, tá? É como se fosse entendi. muito simples, sabe? Todos os papéis, todas as personas numa essência só. Levando para a espiritualidade, né, para o espiritismo, será que também essas pessoas também poderiam estar relacionadas com as nossas vidas passadas? Com as personalidades, as diferentes vivências? Será que poderia também estar relacionado a isso? Não sei, né? O que que Não, você Beto, acha? levando assim do meu conhecimento e Uhum, conectando com a Joana de Ângeles, que é quem eu tenho mais profundidade de uhum, estudos, essas várias encarnações, as nossas vários papéis estariam aí como se fosse no inconsciente coletivo, uhum, estaria constelando em torno da gente, não seria da forma como você colocou, porque senão a gente não teria acesso, né? Quando a hum, gente reencarna, a gente não lembra, né? É claro que podem ir aflorando durante a nossa vida, mas aflora muito pouco. uhum. São lembranças fachos, né? Como o Emmanuel vem dizer, vários luzinhas. Sim, Faz sentido. A Rai. Gente, ó, se eu errei o nome, desculpa, viu? Raiesca. Raiesca, ok, obrigado. Ela disse, inclusive personalidades agressivas para afastar os outros para que não seja agredido, né? Uma defesa, né? Sim, Que vai estar muito ligada ao sim, é uma instinto defesa. ainda, né? Que ainda vai estar ligada ao instinto, né? Que o instinto. Não No sei, Beto, instinto. se tá ligado ao instinto, né? Porque hum, eu já vejo que para você usar essa defesa, você também já tem que estar Tem que ter mais consciência, né? refinado aí, tem que ter Ter consciência consciência, e isso. O instinto é o não que a impulso, gente né? usa, a defesa é sempre irracional, tá sempre no inconsciente. A Uhum, gente não pensa, agora eu vou usar isso daqui para me defender, eu vou usar, sei lá, agressividade, ou eu vou usar uma brincadeira. Tem gente que se defende atrás de uma brincadeira, aquela pessoa uhum. que tá sempre rindo, tá sempre brincando, também pode ser uma defesa, né? Pode ser sim uma defesa, mas não ligada ao instinto. Ok. Alguém está perguntando, arquétipos? Que é a Mônica. Sim, sim, a sombra é um dos arquétipos. Hum. E o Torres está Fazer perguntando. coraçãozinho para Mônica também. O Torres, Marcelo, está perguntando como aceitar os diversos papéis de nossa vida. Difícil, né? Principalmente quando a gente não se identifica com eles.
né? Isso. Então, se eu sou psicóloga, mas eu não gosto de ser psicóloga, eu vou estar ultrapassando aí o limite do meu respeito, o limite do que eu quero para minha vida. Uhum. E aí eu vou devolver com uma outra pergunta, como boa psicóloga que sou, devolvo uma pergunta com outra, né? Vamos pensar, eu preciso aceitar todos os papéis que são me impostos, ou eu posso me rebelar com algumas questões? É Uhum. claro que no papel de filha, no papel. Existem alguns papéis que eu não vou conseguir sair, né? Por exemplo, eu nunca vou deixar de ser filha, não tenho o que eu fazer que eu sou filha, eu nasci de uma mãe, de um pai, eu sou filha. Não, Uhum. não tem como eu me rebelar contra esse papel. Eu posso mudar a forma como esse papel atua na minha vida. Da mesma forma, eu posso mudar, por exemplo, a psicóloga, a profissão, eu posso mudar o papel de esposa, eu posso ter uma vida solo, né? Eu Uhum. posso abandonar meus filhos, eu sempre vou ser mãe, mas eu Uhum. posso não usar esse papel. A partir do Entendi. momento que eu tive filhos, eu sempre vou ser mãe, não tem como mudar isso também, mas eu posso não atuar com esse papel. Não assumir a responsabilidade, né, daquele papel. E Entendi. aí eu tô falando de papéis que são muito caros para mim, tanto quanto esposa, quanto mãe, quanto psicóloga, né? Mas e falar dos papéis que a gente não gosta, né? Uhum. Naquelas situações que as pessoas te colocam ali de lixeira, né? Eu não Hum, preciso estar nesse papel. é isso. Ou um Aí eu trabalho que você não estabeleço, gosta, né, por exemplo. sim, ou um trabalho que eu não gosto, né? Ou Uhum. uma orientação que me definem e que eu não sou aquilo, né? Então eu Uhum. vou através dos meus limites e do meu auto-amor, da minha autoaceitação, me colocando, olha, eu não gostei disso, eu não quero mais ser que você fale tal coisa para mim, porque isso me ofende, eu não estou mais nesse papel, né? Isso. Ou eu não quero mais esse trabalho porque está me fazendo mal, porque não está, né, frutificando. Eu vou buscar outros meios aí. Só que Isso. para isso eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Olha o A autoconhecimento aí, porque conhecimento é. se eu não sei, qualquer caminho serve. Justamente, é aquela uma mensagem, gente, é uma mensagem espírita, não vou lembrar qual é o livro, mas eu vi numa palestra de Maíse que ela vai falar justamente disso. Se uma pessoa que ela não está importando com a sua vida, né, é uma mensagem espírita, mas eu estou resumindo aqui como seria essa mensagem, né, porque Uhum, ler a escrita é diferente do que eu dar o que eu entendi, mas é mais ou menos isso. Já que você tão pouco importa, não se aceita, não se compreende, para você, como você disse aqui agora, tanto faz seguir o que for, né? É como a sua vida é como um rio, digamos assim, né? E você vai estar num rio, por exemplo, você tem a opção de nadar, né, e sair daquela correnteza, mas prefere ficar ali, ó, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então o rio vai te levar uhum, e você vai estar sendo levado nesse rio para onde ele quiser. Mas para onde o que você quer? Será que é o mesmo destino deste rio? Então, você pode estar correndo risco de ser levado, por exemplo, né, para uma queda d'água imensa, uma imensa cachoeira, né, e ter consequências. Ou você pode simplesmente, né, falar, não, peraí, cansei de ficar aqui parado boiando. Vou nadar, vou sair disso e vou procurar alguma outra coisa. Então, é justamente isso. É você tomar, né, o rumo da sua vida. Essa história de deixa a vida me levar, deixa só pra música, gente. Não leve isso pra sua vida como filosofia, não, que você vai sofrer pra caramba. uhum. E aí tem Raesca, aprendi o nome. Ela está dizendo, pessoas que muito gritam, na verdade, são muito frágeis. Será? Ela está perguntando. Não, não dá para generalizar. Às vezes são muito frágeis, mas às vezes também são muito fortes, só que não estão conseguindo canalizar essa energia de um modo produtivo, Uma né? educação, né? Eu acho que está em sofrimento, Beto. Aí caberia ver, né, através de uma análise, de algum trabalho, o que dor é essa? Por que eu estou me portando dessa forma? Uhum. Apareceu uma pergunta embaixo para você, Estela? Não, Apareceu, mas tá cortada. pequenininho, né? Acho que tá Foi a Van cortado, ó, é Cris. assim. A Van Cris disse, Acho acho que a aceitação.
dos papéis está naquilo que melhor te coloca perante os seus sentimentos. Termina pra gente, Ivan, pra gente saber o que você quis dizer. Ah, ela botou aqui embaixo. Acho que a aceitação dos papéis está naquilo que melhor te colocam perante os seus sentimentos, ou melhor, de você. É isso? Uhum. Tem muita gente entrando e falando com você, Estela, que lindo isso. Nery tá dizendo que quer coração também. Nery Tapio. Ela tá dizendo que quer coraçãozinho também. Então é isso, né, gente? Por causa do Coraçãozinho tempo, pra né? Van também. O que seriam os desafios da aceitação? Né? Já que você está falando dessa questão do conhecer, quais são esses desafios que nos impedem, né, de reconhecer quem de fato somos, né? O que a música de Katy Perry, que eu iniciei aqui, diz, né? Você tem toda essa luz. O que te impede de enxergar a sua luz? Quais esses desafios? Ai, Beto, eu acho que o medo, né? Eu acho que o medo paralisa total, porque a gente não conhece o que vai acontecer, a gente tem a tendência de ir pelo caminho comum, né? Pelo caminho, segue o fluxo de todo mundo, né? E aí vem, você não é todo mundo, né? E eu acho que esse medo, quando ele é vencido, a gente fica tão mais leve, tão mais tranquila, tão, né, que consegue olhar que na sombra, que no inconsciente, consegue se entender, se amar, se respeitar, né, se perdoar, né, de uma maneira muito mais tranquila. Isso. Eu não sou psicólogo, né? Mas diante do que eu estava estudando, a gente tem a gente acaba, né, aderindo muitas coisas como verdades, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Na doutrina espírita, né, a gente fala justamente desse progresso dos espíritos, né? O progresso individual. Estamos aqui justamente para avançar. E existe, né, tanto as normas sociais como as leis naturais, né, que são as leis relacionadas às leis divinas, que as leis divinas nos impulsionam justamente ao progresso. As leis das normas são justamente para poder dar uma contida aí no nosso comportamento social, para dar uma organizada. Porém, Uhum, a gente sabe que tem influências negativas, positivas, muda de acordo com a situação. E a gente acaba, né, aderindo muita coisa. Né? Existem muitas falas que nos impedem de avançar. Isso também é muito relacionado também com religião. Eu não vou citar, né, algumas coisas aqui para não virar uma live polêmica, mas mas existem, sim, né, muitas falas e muitos pensamentos religiosos uhum, que muitas pessoas tomam como verdade. Isso, gente, em doutrina espírita, né, em religião católica, religião evangélica, né, e outras religiões, Umbanda, enfim. Toda religião, onde tem gente, tem problema. Então, tem o seu ego, o superego, né, que você quer impor a sua verdade, aí você traz algumas coisas e acaba dando uma mexida ali com o individual da pessoa. Então, algumas crenças, né, alguns dogmas, alguns conceitos impedem muitas pessoas de reconhecer ou temer a Deus, né? Acabam temendo a Deus e aí tem medo de realizar isso ou aquilo. Como, né, a gente buscar um equilíbrio diante disso? Qual o melhor, né, digamos assim, deixa eu formular melhor a pergunta. Como melhor a gente compreender certas coisas sem que deixar influenciar por mentiras, falsas verdades? Pronto. Deu para entender a pergunta? sim, deu para Deu para entender, entender, Beto. né? Pergunta difícil, hein? É. Não sei se eu tenho uma resposta, assim. Conforme você foi falando, fui Ligando os pontinhos assim, pensando, né? pensando. Sim, É só um bate-papo, gente. eu Mas vamos lá. penso sempre na figura de Jesus, né? Porque Isso. como você falou, as doutrinas, as religiões, elas não têm assim, elas têm algumas falhas, sim, mas quem faz essas falhas ficarem maiores e Falhou um mais pouquinho. Voltou. acentuadas, Uhum. voltou? Vocês perderam Voltou. alguma Falhou, mas coisa? voltou. Não, dá para ouvir cortando um pouquinho, mas Não? deu para entender. Deu para entender. Tá. Voltando aqui em Jesus, né? Quem faz essas más interpretações e essas modificações são os homens, né? Os Uhum. humanos aí.
Eu penso sempre na figura de Jesus. Será que Jesus condenaria alguém por amar? Hum, Eu acho que quando a gente se baseia nele, nos ensinamentos dele, não fica mais difícil de errar, fica mais difícil de você se desvirtuar. uhum, isso. Tem gente dizendo aqui que quer mais coração, que é a Van, a Van, deixa eu ver o que mais, Andréia Giroto, tem uma galera, quero coração. E é isso aí. Gente, A gente está se aproximando, né, de quase uma hora, passa rápido, né? Eu sei que tem um tempinho, mas está se muito. aproximando, passa muito rápido. O tema tem muita coisa para falar, né, gente? Tem perguntas, Estela. Vamos lá. O Torres está perguntando: o medo e a insegurança dificultam a aceitação? Eu acho que sim, pelo que você disse, né, Estela? Mas pode responder a perguntinha dele. Sim, sim, com certeza. Eu acho que o grande problema é o medo. Uhum. O medo, sim, ele pode nos ajudar na questão também da conservação, né? Da lei de conservação, que tá lá que é para a Sim, sobrevivência, né? Vai te impedir de certas sim, eu não situações. vou, Uhum. exato, eu não vou pular de um prédio de 15 andares porque eu não tenho medo, né? Não, o medo te protege, realmente. Uhum. Mas aí vamos lembrar do mito, vamos lembrar da figura da medusa que paralisa, Hum, né, que petrifica. Tudo que é demais, que polariza, seja eu tenho muito medo ou eu não tenho medo nenhum, vai ser prejudicial. O caminho do meio, sempre, gente. o equilíbrio, né? É o que Uhum, a Heiska está dizendo. Vislumbrar o medo irracional é desequilíbrio. O medo uhum. irracional, verdade. Tudo tem que ter equilíbrio, né, gente? E Jesus. Gente, me ajuda aí. Quem diz conhece-te a ti mesmo? Porque eu esqueci agora. Mas a gente ouve muito isso. Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que Bo vai responder, ele deve saber quem é. Não Ou você foi? sabe? Foi Sócrates, não foi? Sócrates, isso, Sócrates. Eu confundo muito Sócrates com Platão. Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente conhece a nós Uhum. mesmos, a gente vai conhecer. E quando fala conhecer a si mesmo, gente, é conhecer realmente seus defeitos, né, Estela? As qualidades, tudo isso. Na verdade, eu estou entrando na próxima pergunta, que é: qual a técnica para exercício de mudança? Quais as dicas que você daria para essa aceitação, para, de alguma forma, auxiliar a nossa libertação? Nesse processo de libertação. Se amar primeiro, né? Entender que ninguém é 100% perfeito. Todos nós vamos ter, nem que seja um fiozinho, põe espetadinho para lá, Cebolinha. uma unha, né, cebolinha, uma unha torta, mal pintada, e que isso não tem nada de errado. Né? Uhum, Não ficar tentando, como você começou aqui falando, ser foto de Instagram, uhum, né? Se aceitar, entendendo que a delícia e a dor de ser o que se é. isso. Olhando, a gente essa tendência de olhar sempre para o lado negativo, né? Então tá tudo arrumadinho, tá tudo lindo, mas ai, minha unha deu uma descascadinha hoje, já não tá mais bom, né? E o resto, uma coisa negativa, você joga fora todas as coisas positivas. Isso me lembra uma imagem que é um coração e o cérebro, né? O cérebro ele estava olhando uma pedrinha pequenininha com o nome escrito problema e o coração com um monte de pedrinhas, né? Com coisas maravilhosas. Aí o coração, cérebro, olha isso. E ele, não, estou ocupado, né? Eu acho que entra um pouco nisso, né? A gente se preocupar muito com uma Sim, coisa, né? E parar a nossa sim. vida. Gente. E aí tem outras dicas que acho que eu já falei aqui. Uhum. Amar, perdoar, entender, respeitar. Tá tudo ligado à aceitação. Jesus, gente, a Uhum. gente fala muito quando, tem que se aproximar de Jesus. Gente, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente se aproxima de toda a nossa consciência. Tem aquele exemplo também, né, que é do iceberg, aí tem só uma pontinha e embaixo toda uma profundidade, né? É justamente isso, gente, né? A gente tem uma consciência mínima do que realmente nós somos. E Sim, quanto mais a gente evolui, né, mais a gente vai tomando consciência, né, desse total iceberg, que é o nosso objetivo, que eu acho que vai estar relacionado com a nossa individualidade, com nossas personas, né, a nossa sombra. é, Eu lembro da eu imagem, tô rindo, Beto, porque
É exatamente isso. A individuação é isso, né? É você ir tomando consciência do todo, né? E você sabendo usar esse todo. Isso. E fazer o exercício de Santo Agostinho, eu acho que posso falar isso aqui também, né? Você me falar que é Uhum. justamente que toda vez que ele ia dormir, ele examinava a consciência, aquilo que ele fez de bom e o que ele fez de ruim, né? Eu acho que é interessante um exercício para a gente fazer. Tem gente que acha isso bobo. Ah, eu vou parar para olhar o que que eu fiz de bom, o que eu fiz de Não, ruim, né? O que que você tem a dizer sobre isso, assim, dessa dica? não, é super profunda, é autoanálise, né? É você se conhecer, você saber o porquê que aquilo que você acha que você fez foi tão bobo assim? Por que que o dia que você teve foi tão perdido ou foi tão bom, né? E começando a entender como você funciona. Poxa, o dia hoje estava lindo, estava maravilhoso, mas eu passei o dia reclamando. Uhum. Então, peraí, tem alguma coisa que eu preciso me analisar ali e amanhã eu vou tentar reclamar um pouquinho menos, né? Para ir modificando e ir crescendo. Eu faço isso, eu analiso o que eu fiz, né? Eu falo, olha, hoje eu fiz isso. Eu tô começando a propor. No outro dia eu falo, olha, amanhã eu me proponho a realizar isso melhor do que eu realizei hoje. E eu tô aprendendo a não me culpar. Eu tenho um senso crítico que isso está ligado, a gente conversou, né, esses dias sobre isso, ao o orgulho, né? Que eu sou muito crítico comigo. Tudo que eu faço, eu sou muito perfeccionista, né? E crítico comigo mesmo. E isso está ligado ao ego, né? Justamente ao orgulho, né? E à baixa autoestima. E aí eu tô começando a não me culpar. Não, a gente faz, não, eu fiz o melhor que eu podia, né? É não se comparar, porque quando a gente se compara ao outro, né, a gente nunca vai ser o outro, gente. É um problema, né? Comparar-se ao outro é um erro que a gente comete sempre, porque você nunca vai ser como o outro, né? Você é É você. mais do que um erro, é uma Nossa, violência, Beto. A gente isso, nunca deve se comparar com ninguém. A gente só pode se comparar com a gente. Então, eu na semana passada eu era de um jeito, isso. nessa semana eu estou um pouco melhor, né? A ideia é essa, mas me comparar com o outro não. Isso. Então, as dicas que você dá é justamente buscar esse autoconhecimento, né? É o perdão, Uhum. é olhar com a compaixão para si, né? Eu acho que seria, resumindo esse perdão, é você não se castigar, não se violentar, né? Sobre isso. Vamos só ver se tem mais algumas perguntas. Deixa eu ver se alguém tem dizendo alguma coisa, né? O João está dizendo que a técnica do espelho, na minha opinião, é muito maravilhosa. Eu fiz a arte justamente com espelho, né? O espelho está muito ligado ao seu reflexo, né? Sim. Então, o que você diria sobre essa questão do espelho aqui? Vou deixar você falar sobre isso, enquanto eu vou procurando aqui o comentário. Eu adorei aquela imagem que você postou do espelho. Tem muito a ver, porque na maioria das vezes a gente se enxerga. Eu vou falar o contrário do que ele está falando. Eu entendi o que ele Uhum, está falando para a gente se enxergar como a gente realmente é, uhum. né? Mas muitas vezes a imagem que a gente vê é distorcida. Isso, eu. Ah, eu já ia dizer de A mim. gente não tem uma imagem, né? A gente nunca vai ter essa imagem porque a gente não consegue se olhar de fora. E o que o espelho reflete é diferente do que eu realmente sou, né? Uhum, E a questão das projeções, a gente usa muito isso na psicologia, quando alguém faz alguma coisa que não é para me atingir, mas aquilo me toca, né? Que são os famosos melindres ali. Aquilo que aquela outra pessoa falou, colocou, postou, me doeu porque está em mim e eu projeto nela, né? Então essa seria falhou um pouquinho, uma das Stella. coisas. Vamos Falhou? lá, voltando. Perdão, a minha internet deu uma caidinha, mas voltou Imagina. aqui. Vocês pararam Se você onde? puder. Você parou 20. Eu não vi, porque pra mim parou mesmo. Eu não sei. Eu acho que quando você começou a responder, ele deu uma parada. Perdeu a resposta inteira. Vamos lá. Não foi. Eu estava falando das questões da projeção, né? Isso, foi da Quando projeção. a gente está com essa coisa do espelho, o que o outro fez, falou, postou alguma coisa que me incomodou,
aquilo está em mim, não necessariamente Uhum. aquilo foi para mim, né? A questão dos melindres. Mas se aquilo me incomodou, é porque tem alguma coisa aqui. É meu, mas eu projeto no outro. É, Então eu vou para o outro, você, Beto, nossa, você é isso, você é aquilo, isso está em mim, né? Isso na psicologia a gente espelha muito dessa forma. é. Será que eu coloquei tudo? Não, entendi que isso vai lembrar até o que eu tinha postado lá no grupo, né? Que é justamente tanto o negativo que a gente enxerga no outro, que a gente vai enxergar no outro, é o que está dentro da gente, né? A gente apenas está Sim, reconhecendo no outro aquilo que eu tenho, mas é muito mais fácil sim, eu botar isso no outro do que reconhecer no outro do que reconhecer em mim. E isso tanto para as coisas negativas como para as coisas positivas, né? sim. Pior que é, para as coisas positivas também. A gente vê no outro e não vê na gente, né? E você fala, nossa, fulano é tão talentoso nisso, mas tem coisas que você reconhece no outro que tá em você. Então, a gente tá tão adorando o outro e esquece, né, que a gente tem essas potencialidades maravilhosas. A Raiska tá dizendo que não Uhum. travou, Raiska, né? Ela disse que não travou pra ela. Raísca. Raíska, travou pra mim, então, acho que só foi aqui, que caiu a internet, mas voltou. É porque a gente tem essa diferença. Eles estão vendo, né, ouvindo a gente, mas com um tempinho um pouco diferente do que a gente está falando aqui ao vivo. Acho que foi por isso que eles não Aham. perceberam, só eu. Então, é isso. A gente está se aproximando, já vai finalizar daqui a pouquinho. Acho que faltam 6 minutinhos para a gente finalizar. É, Então, qual a mensagem que você deixa, Estela, para todo mundo buscar, né, cada vez mais a sua mensagem como psicóloga para esse encontro consigo mesma? Eu acho que liberar um pouquinho da culpa, do medo, abaixar essas defesas aí e Uhum. enxergar a beleza que é cada um, né? O potencial que cada um tem. Mas eu não tenho, eu não sei fazer, sabe? Todo mundo é capaz de muita coisa, né? Acho que é poder se Isso. olhar um pouquinho mais com o amor que Jesus nos olharia. Isso. Então, gente, olha, ó, pega o recado, anote, né? E outra coisa, não distancie Deus de você. Eu acho que é também um conselho. A gente tem uma mania de enxergar Deus aqui e a gente aqui, sempre como essa distância entre um e outro. Gente, Deus está dentro de você, né? Somos partículas divinas, né? Ele está dentro de nós. Então, reconheça-se como um pequeno Deus, porque é isso que somos. Eu gosto muito da Beth Russo, que ela fala, somos deusinho ou deusinha, né? É justamente isso. Vós sois deuses. Então, gente, né, a gente perde muito tempo, a vida é curta para a gente ficar, né, negando a nossa, né, essência e a nossa individualidade. Tá quase finalizando realmente a nossa live. Eu vou estar pedindo a você para estar fazendo o nossa prece final. E, gente, muito obrigado. Tem muita gente falando, né, que a live foi maravilhosa. Tô vindo aqui, parabéns, live muito boa, gratidão. Obrigada, gente. E é isso. Eu vou pedir a Estela para fazer uma prece final, né, aqui com a gente. E aí eu finalizo só com uma frase relacionada ao LGBT, não tem uma fala, já que a gente está. Amanhã é o dia do orgulho LGBT. E, né, a gente vai deixar aqui registrado. Estela, fique à vontade. Tá, eu vou fazer uma prece que é uma prece meio poesia, Tá bom. tá? Eu vou botar a musiquinha tranquila aqui. Pronto. Uhum. Então vamos serenar os nossos corações, elevá-los para Deus, para Jesus, se conectar mesmo. Recuse-se a cair, mas se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve seu coração aos céus. E como um mendigo faminto, peça que o encham, e ele será cheio. Podem impedi-lo de se levantar, podem empurrá-lo para baixo, mas ninguém pode impedi-lo de elevar o seu coração aos céus. Quem diz que nada de bom resultou disso, é que ainda não está ouvindo. Que assim seja. Ou seja, nossa, que lindo. E é isso, Chama Uma gente. Oração. Está no livro O Jardineiro que Tinha Fé, da Clarissa Pinkola Estés, uma autoria junguiana.
Ai, que lindo. E é isso, gente. Ó, gratidão, pessoal tá escrevendo gratidão, gratidão. João disse, eu me recuso a desistir. É isso mesmo. Gente, amanhã, né, oficialmente, Orgulho LGBT, mas como eu sempre costumo dizer, em todas as datas, né, comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, né, Dia da Árvore, Dia da Água. Todo dia é Dia das Mães. Todo dia é Dia dos Pais. Todo dia é Dia da Água. Todo dia é Dia da Árvore. Todo dia é dia, né? A gente tem essa mania de classificação, né, de dias por uma questão de comemoração e relacionado também à questão do consumismo. Mas lembre-se que todo dia é dia de você, né, cuidar da natureza, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai. E assim também, todo dia é dia do orgulho LGBT. Deus, né, ele nos criou todos perfeitos. Todos nós somos perfeitos, todos nós somos centelhas divinas. Não existe distinção no mundo espiritual, não existe preconceito, não existe, né, identidade classificada como uma norma, né, muito pelo contrário. Somos vistos como seres humanos que amam. Então, todos os dias pessoas são violentadas por exprimir, né, o seu afeto, o seu amor, por ser, né, por não ser muitas vezes quem ela gostaria de ser. Somos vítimas de violência, somos vítimas, né, de acusações, perseguições, assassinatos, porque justamente, né, expressamos o amor. Não existe classificação. A orientação sexual, né, todas essas normas, a hétero, lésbica, bissexual, isso não existe na pátria espiritual. Né? É uma manifestação natural, individual do ser humano. Por isso, né, você que está se martirizando porque você acha que é um pecado, não existe pecado, gente. Não existe inferno, não existe Deus punitivo. Você é quem você é. Né? Ninguém nasce-se homossexual como se nasce heterossexual. Então, não se martirize. Né? Aceite quem você é, independente do que as pessoas vão dizer, se ame em primeiro lugar. Cada um tem o seu papel a desenvolver aqui. Então, né, que a gente possa buscar essa autoaceitação. Não se violente, né, como a Estela disse aqui. Né? Você, né, tem muito para ensinar e mostrar para o mundo. Né? Não negue, né, a sua felicidade porque tal religião disse isso ou tal pessoa disse aquilo. Não. Né? Você sabe, né, o que você é, e Deus sabe quem você é, Ele te ama por ser quem você é. Então, que a gente possa compreender e respeitar, né, a partir do momento que nós, seres humanos, compreendermos que não existe classificação de amor e que todos nós somos seres humanos que amam, aí sim a gente vai estar se aproximando de Deus. Porque a gente não ama corpos, a gente ama a essência, a gente ama a alma. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Estela, gratidão, né? Eu tenho certeza que a gente vai voltar outras vezes. Não se preocupe que já bati o contrato. E é isso, gente. Um beijo com muito amor e muito carinho. Obrigada, né? gente. Gente, olha que Obrigada, honra. Beto. A Estela sempre faz lives, né, no Facebook e YouTube, né? E ela topou fazer aqui no Insta. Eu acho que ela nunca tinha feito, né, Estela? E aí ela topou para estar aqui com a gente. Eu acho que eu sou a única pessoa que usa o Insta só para trabalho. Eu não tenho foto, não tenho nada, Beto. E eu me senti muito querido, assim, por isso. Muito, muito obrigado. Obrigado, gente do Luz Vibra. Coraçãozinho para vocês. Eu sei que muita Faz gente assim, pediu. ó. Como é que é? Coraçãozinho diferente. Ah, eu não sei. Assim? Ó, isso, agora Ah, ó, faz assim, assim. assim. Tá. Agora junta, dá Junta. beijinho e desce. Ai, Isso eu socorro. aprendi numa live da Glorinha e do Renato, Ai, que no Amigos legal. da Luz também. Gente, adorei. Nosso tempo tá Tá? contando. Beto, você travou pra mim. Voltei? Voltou. Voltei. Tá contando o tempinho. Hashtag Luz Vibra. Obrigada. Muito Gratidão. obrigada, Beto, tá? Obrigado a você. Posso terminar com uma musiquinha? Pode, fique à vontade. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de Maneira de amor amor, vale vale amar. amar. Se é amor, celebre. Beijo, gente. E até mais. Ó, segue se puder, segue um Conectando. Quem tiver aqui, segue a Estela. E é isso aí. Beijo. Não, Até nem precisa mais. me seguir. Segue o Beto, gente. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Estela.